Passaria então a palavra a João Correia, que é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa, iniciou carreira na área de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, foi diretor regional do Saneamento Básico e atualmente é diretor regional do Ordenamento do Território e do Ambiente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também convém-me agradecer e devo agradecer em nome do Governo Regional da Madeira o convite endereçado para estar aqui presente nesta conferência, nesta tão significativa e importante conferência, para a qual fazemos votos de muitos êxitos e que dela resultem muitas ações e projetos no âmbito da cooperação transnacional e na área do mar, e da vizinhança na área do mar. Vou focalizar um bocadinho mais, tenho pouco menos de 10 minutos, vou focalizar um bocadinho mais a minha apresentação na parte do que nós entendemos para alguma cooperação e não tanto, como também gostaria de fazê-lo, nas potencialidades que a Madeira tem em termos de muitas áreas relacionadas com o mar, nomeadamente com o turismo de cruzeiros. Nós somos o porto do país que mais cruzeiros, mais turistas de cruzeiro tem. Na área dos desportos náuticos, na área do mergulho, na área do turismo científico e por aí fora. Mas, digamos, como o tema do painel era a cooperação transnacional da vizinhança, vamos tentar refletir um pouco sobre isso. Ora, a Madeira é um arquipélago ultraperiférico da Europa, situado em pleno Atlântico, tem uma área terrestre muito diminuta, mas tem um extenso domínio territorial marinho. Esse domínio territorial marinho tem fundos marinhos com morfologia muito diversificada, tem muitos submarinos, tem planícies abissais, tem zonas de fractura, para além, obviamente, de termos também algumas ilhas dispersas, do Porto Santo, outras ilhas mais pequenas das selvagens e das desertas mais próximas da Madeira. A Madeira é constituída como uma subdivisão europeia em termos oceânicos, tem um platô central no qual se coloca a Madeira, se elevam as ilhas da Madeira e Porto Santo, tem depois uma planície abissal mais a noroeste, onde se elevam montes submarinos e que fazem parte de um alinhamento montanhoso que se designa por Crista Madeira Torre, e depois tem uma plataforma continental africana, mais a sudoeste, onde emergem as ilhas selvagens. A Madeira tem apenas 779 km² de área territorial e tem 250 km de linha de costa. Há que aqui realçar algo importante, que é a relação entre a área territorial e linha de costa. Por exemplo, o continente português tem 89 mil km² de área territorial e 970 km de costa. Isto é, a Madeira tem 120% menos de área territorial que o continente, mas tem apenas 4 vezes menos de linha de costa, o que significa para os madeirenses também um cuidado especial com as suas linhas costeiras e a gestão da sua costa. Também gostaria de realçar aqui algo importante, que nós consideramos importante, em relação às questões da conservação da natureza e da proteção que a Madeira tem tido, tanto na área territorial como marinha. Convém saber que a Madeira é a região portuguesa que tem maior percentagem de áreas protegidas. Temos 48 mil hectares de áreas terrestres e 36 mil hectares de áreas marinhas. A Madeira tem também 26% da zona económica exclusiva portuguesa, tem cerca de metade dos Açores e é um pouco acima da zona económica exclusiva do continente português. Portanto, nós temos aqui uma imagem que vemos na realidade, apesar da pequena dimensão do arquipélago da Madeira, a sua expressão em termos de zona económica exclusiva portuguesa
e, digamos, como, de alguma forma, essa zona económica estende a influência da Europa para o sul do Atlântico. Dizia eu que na parte da proteção da natureza temos alguns dados interessantes. As selvagens são a reserva natural mais antiga de Portugal, têm 42 anos de existência e é a única distinguida com o Diploma Europeu do Conselho da Europa para as áreas protegidas. Temos também uma reserva marinha, que é a primeira reserva exclusivamente marinha do país, fica no Funchal, na Baía do Funchal, é a reserva do Guarajau, e que também penso que é um marco importante na história da proteção marítima portuguesa. Temos as Ilhas Desertas, que também são reserva natural desde 1995. Mais recentemente, em 2008, foram criadas, por decreto legislativo regional, as áreas marinhas protegidas do Porto Santo, que englobam tanto os ilhéus do Porto Santo como áreas marítimas associadas a esses ilhéus do Porto Santo. Por outro lado, também estão a ser desenvolvidos trabalhos no sentido de se ampliar estas redes de áreas marinhas estabelecidas, exemplo do que já se fez nos Açores, nomeadamente com a criação de áreas protegidas offshore na zona económica exclusiva da Madeira. Também é importante referir que outro dado interessante é que os madeirenses já de alguns séculos foram, digamos assim, em termos mundiais, penso eu, os primeiros pesquisadores, os primeiros exploradores dos fundos marinhos. Fomos os primeiros, por escassez de recursos, e porque na realidade nós estamos no meio do Atlântico, em águas muito profundas. Ninguém no mundo pescou peixe a 1000 metros de profundidade como nós pescávamos já há centenas de anos. E, portanto, de alguma forma, somos um pouco pioneiros na exploração dos fundos marinhos e através, por exemplo, da pesca do peixe espada preto. Ora, mas estas questões da proteção marítima, convém dizer que o mar não tem fronteiras e, portanto, os ecossistemas também não têm fronteiras e, neste sentido, é muito importante que os países europeus que partilham espaços comuns, nomeadamente a Macaronésia, Portugal e Espanha, possam cooperar em grande escala. As questões ambientais e ecossistémicas são transversais e são indiferentes às delimitações entre Estados. Tal característica é especialmente evidente no meio marinho, que tem intrinsecamente um caráter transfronteiriço. Aliás, isto é devidamente salientado no preâmbulo da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, em que, na realidade, para se conseguirem ter políticas efetivas de proteção marinha, de investigação científica, de proteção de espécies, não se pode delimitar, obviamente, áreas no oceano. Temos que forçosamente colaborar conjuntamente, porque, na realidade, em termos destas áreas, não há fronteiras e, portanto, não há outro remédio senão a cooperação transfronteiriça. Nesse aspecto, a Madeira também tem tido algum trabalho efetuado, nomeadamente com as Ilhas Canárias, também com os Açores, em projetos elaborados na região da Macaronésia, que integra também Cabo Verde, como depois já vou esquematizar seguidamente. E, como tal, as estratégias marinhas que são elaboradas por cada Estado-membro, embora tendo especificidades de cada região e das suas próprias águas, deverão ter sempre em conta a perspectiva global da região marinha que pertence e, em particular, refletir as ligações e interações com as águas dos Estados-membros que partilham a mesma sub-região. Nós estamos integrados na região macaronésia em termos da Europa, há outras regiões marinhas, do Mediterrâneo, do Golfo da Biscaia, do Mar do Norte, enfim, outras regiões marinhas. Nós estando nós integrados na região da Macaronésia, juntamente com a Espanha, obviamente que também teremos que interagir
nessa matéria. Sim, deve proceder-se ao desenvolvimento coordenado das estratégias marinhas, o que é realmente preconizado no artigo 5º da TECM, estabelecendo que os Estados-membros que partilham uma região ou sub-região marinha devem cooperar entre si, de modo a garantir a coerência dos métodos de avaliação e monitorização em todas as subdivisões marinhas, de modo a facilitar a comparabilidade dos resultados, em particular no que concerne às respectivas avaliações iniciais, definições de bom estado ambiental, metas ambientais e indicadores associados, bem como os programas previstos de monitorização e às medidas destinadas à prossecução ou manutenção do bom estado ambiental. Enfim, isto, digamos, é um pouco o que a União Europeia indica na estratégia marinha e é nesse sentido que as regiões devem trabalhar para, sobretudo, monitorizar as questões do seu ambiente e também partilhar indicadores que são muitas das vezes comuns às diferentes sub-regiões. Como referia, aqui na questão da Macaronésia, é importante associar esta área não só aos Açores, Madeira e Canárias e também, como já aqui foi referido, também por Cabo Verde. É uma área marinha que tem em comum muitas situações e de tratamento ecossistémico. Outro aspecto importante em relação à questão da Madeira, do arquipélago da Madeira, não só como elemento de uma região da Macaronésia, com uma localização importante e com uma ação importante dessa sub-região, a Madeira também tem uma localização estratégica em termos biofísicos, em termos ecossistémicos, uma vez que está estrategicamente localizada em águas de transição. Está, portanto, na transição entre as águas temperadas mais a norte e as subtropicais mais a sul. Digamos assim que o arquipélago da Madeira é o limite norte das águas subtropicais e, digamos, é o limite sul das águas temperadas e, portanto, é uma região muito característica do convívio entre espécies, do problema de espécies indígenas, não indígenas, de invasão, contaminações, etc., que podem ser bastante estudadas e partilhadas. E, por outro lado, também oferece uma boa plataforma para a monitorização da acidificação do Atlântico Nordeste e da penetração das espécies não indígenas, como já referi. Tal como preconiza a TECM, importa ter também em conta a biodiversidade e o potencial de investigação marinha associados aos ambientes de profundidade. Isso é uma área, como já referi, também de grande importância, que caracterizam a zona económica exclusiva da Madeira. Portanto, o arquipélago da Madeira é, sobretudo, um arquipélago de águas profundas ou muito profundas. E, portanto, há que saber como investigar, explorar essas águas de profundidade. Por isso, também era importante aproveitar as características da tal crista Madeira Tor, que se sabe ter, digamos, muita potencialidade em termos de recursos de minérios, o que pode ser também um potencial económico a explorar futuramente. Daqui também se pode ver que neste slide que se consegue determinar em termos do arquipélago da Madeira. Não sei se consigo aqui apontar, não sei se vê, não se vê. Mas, portanto, vê-se as cores mais vermelhas escuras são as mais profundas, as verdes também, e o que se consegue ver é que na área do arquipélago da Madeira, mais a sul, na realidade existem profundidades, o dominante são realmente águas de grande profundidade e essa profundidade tem de alguma forma ser estudada
através de cooperação internacional, porque obviamente os meios que nós temos não são suficientes para fazê-lo. Outro aspecto também que o Governo Regional tem tentado transmitir e que me pediram pessoalmente, no sentido dos meus superiores hierárquicos, de partilhar convosco, é em relação à imprescindível colaboração na área das pescas. As pescas são um domínio fundamental para a Madeira, que o privilegia bastante, cujo enquadramento com os nossos vizinhos é vital para a economia da região. E quando falamos em vizinhança, obviamente mais precisamente com Espanha. É de salientar que a pesca madeirense, apesar de muito significativa para a economia regional e para a cultura madeirense, é uma pesca de reduzida dimensão, comparativamente a outros países europeus. E, portanto, é uma pesca, sobretudo, assente em métodos tradicionais e artesanais, respeitando os sistemas naturais. Portanto, é nesta perspectiva que se terá que compatibilizar a cooperação, no sentido, por um lado, manter uma atividade com características próprias na região, de uma forma artesanal, compatibilizar essa tendência regional com outras tendências que são um pouco contrárias no sentido europeu, no sentido de eliminar a construção de barcos, de concentrar o número de embarcações, mas para núcleos pescatórios, como a região possui, em que tem uma forte componente artesanal e de pouco efeito em termos ambientais, há que ter isso em consideração e, sobretudo, em cooperação transnacional, nomeadamente com os nossos vizinhos espanhóis, obviamente mais fortes nesta área das pescas. Finalmente, outra área que me pediram para transmitir algo tem a ver com as questões da fiscalização, que é um imperativo na abordagem das questões de vizinhança. As áreas territoriais, a Madeira, como já referi, é muito pequena em termos terrestres, mas muito grande em termos marinhos. As áreas são altamente dependentes, a fiscalização destas áreas é altamente dependente do Estado português e da cooperação com os Estados vizinhos, porque, obviamente, dada a nossa pequena dimensão territorial e enorme área marinha, a região é compreensivelmente impotente para implementar uma fiscalização eficiente e eficaz sem esta cooperação e ajuda externa, tanto a nível do Estado português como dos nossos vizinhos. Portanto, não consegui ter os 10 minutos, foi um bocadinho mais, mas é o que eu tenho para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.